Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Um salve aí pro pessoal do Mentalidade Esportiva, a nossa galera. Vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal e eu vou fazer um vídeo aqui rápido, apontando alguns pontos que, ao meu ver, poderiam ser feitos e deveriam ser feitos, pelo menos estudados, dentro do que eu estudo, dentro do que eu olho, dentro do que eu vejo, dentro do que eu acompanho há muito tempo e acompanho também do futebol internacional em geral. O que poderia ser feito para melhorar a nossa visibilidade do campeonato e melhorar o nível do nosso campeonato. Melhorando o nível, você acaba conseguindo vender esse campeonato para mais regiões no mundo e você consegue fazer com que mais pessoas assistam. Eu entendo que na Europa é um pouco complicado, principalmente com os jogos noturnos. E não dá para ficar fazendo jogo aqui 11 horas da manhã, né? Até porque isso prejudicaria o espetáculo. Vamos lá então, alguns pontos para vocês aí. Em primeiro lugar, temos que melhorar a iluminação dos estádios em geral. A iluminação geralmente ela é muito deficitária, muito precária. Os jogos, se você olha, fica escuro. Eles ficam escuros assim, e tem muito jogo noturno aqui também, né? Muitos jogos tarde, assim, e que isso também atrapalha. Se você for ver a maioria dos países, você não tem tantos jogos noturnos assim. Na La Liga você tem, porque eles gostam muito de vender para o mercado chinês. Então eles fazem alguns horários alternativos. O próprio Ronaldinho Gaúcho mesmo estreou meia-noite, que ele fala que é o horário dele, né? Então vamos lá. Iluminação. Melhorar a iluminação dos estádios. Melhorar o gramado dos estádios. Talvez até, difícil dizer padronizar, porque o Brasil tem diferentes regiões. E eu estou falando aqui mais do Campeonato Brasileiro, mas isso poderia se aplicar a outros campeonatos também. Então, assim, tem que melhorar a qualidade do gramado, que ele possa resistir, ficar mais bonito. Então, se você já melhora a iluminação e se você não melhora o gramado, você vai ver mais defeitos ainda. Se você melhora os dois, você já bate o olho e fala, opa, pô, bonito isso daí, esteticamente legal, isso já ajuda. Exterminar esse lance de reclamações com o árbitro. Deixar muito claro mesmo que é o capitão que vai conversar e de forma educada e civilizada. Para que possa acabar com esses montinhos de jogadores reclamando de tudo. Eles reclamam de arremesso lateral, reclamam de tiro de meta, reclama de falta o tempo inteiro, cava falta, tenta enganar o árbitro. Isso deveria começar na base, com os técnicos explicando, ensinando, mostrando os jogadores para jogar o jogo. E não fazerem o que quiserem, tentarem enganar. Esse lance, essa política de enganar, ela atrapalha muito o nosso futebol. Quando os jogadores brasileiros eles vão lá para fora, você vê que eles se adaptam ao que está lá. Até porque culturalmente fica feio ficar cavando falta. Na Premier League, por exemplo, você é vaiado o tempo inteiro. E outros campeonatos europeus também. Então, assim, e eu não tô defendendo os europeus, não. Eu acho que os europeus têm todos os defeitos deles e tudo. Eu tô falando do futebol e da forma como o futebol deve ser visto e colocado. Como, por exemplo, no rugby. Não há reclamação. Há um respeito, há uma fala educada. Rarissimamente tem reclamações dentro do jogo. E no nosso futebol aqui, isso é demais. Isso atrapalha o espetáculo. Outro ponto, 20 equipes no Campeonato Brasileiro. Temos times fortes, temos um campeonato equilibrado, mas que está sendo polarizado nos últimos 10 anos, talvez um pouquinho mais, entre principalmente Flamengo e Palmeiras, ok. Mas historicamente a gente tem campeões muito diversos aqui, são poucos lugares do mundo que tem tantos campeões diferentes, vamos supor, nos últimos 30, 40 anos de campeonato. Eu penso que deveríamos ter um campeonato com 18 equipes, tanto a primeira quanto a segunda divisão. Você fortaleceria, porque se aumentaria o nível técnico dessas competições, da primeira e da segunda divisão. E caírem 4 equipes, você for ver, em lugar nenhum cai 4 equipes. 4 equipes caindo é muito time. Aí eu dou a ideia de cair em 3 ou cair em 2 e ter um playoff ali com
o antepenúltimo da primeira, quanto o terceiro da segunda. Que aí também subir 4 da segunda para a primeira também é gente demais. Então acaba enfraquecendo o nível do campeonato, jogando ele lá para baixo. Basicamente, essas são algumas ideias. Eu vejo também que o nosso campeonato tem tido uma participação de público muito grande, coisa que não tinha antigamente. As médias de público hoje em dia, eles conseguem vender para as pessoas, mas eu acho que falta um espaço também nos estádios para a classe mais pobre. Tem times aí que vendem os ingressos muito caro e acaba colocando lá ficando muito branca a arquibancada, e isso é fora do que é a nossa realidade, gente. Deixando de fora muitas pessoas que amam os times e que não podem ver o seu time jogar, né? Aí ficam algumas ideias, deixe as ideias de vocês aí também, tá? Beijos, abraço, valeu!